Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito legal. É um tema polêmico, né? Eu estava pensando nele hoje e, assim, ele trata sobre vários pontos diferentes que são mais polêmicos ainda. Hoje nós vamos conversar sobre se a mulher pode ou não pode ser pastora. E um dos temas que aborda é a questão do feminismo, do machismo, né? Que tem todo essa bola de neve. Antes de você continuar, quero pedir para você curta o nosso vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com quem você conhece, você acha que se interessará ou interessaria esse tema, tá bom? Realmente, como a Carol falou, é um tema polêmico, é um tema principalmente, né, para nós que somos de uma denominação histórica como nós somos, ele é um tema bem delicado, principalmente ainda que além de sermos históricos, nós estamos radicados no estado de São Paulo. Então, já para você ter noção do que é que nós, né, de onde nós vamos chegar com esse tema. Sim. Com base no meu conhecimento, hoje eu sei, né, que a mulher ela pode ser pastora ou não. Que ela pode ser pastora, não. Que a mulher pode ser pastora. Isso eu tenho certeza. Mas assim, eu já tive esse preconceito e às vezes ainda tenho um pouquinho. Quando eu vou numa igreja, principalmente na pentecostal, misericórdia. Eu ia numa igreja pentecostal, pastor. E a imagem que eu tinha era muito, né, escandalosa e tal. E lá a mulher era pastora, então é muito comum na área pentecostal. Na Igreja Batista, você que trabalha nessa área, você conhece bastante mulher pastora? Não, eu conheço mulheres pastoras. Mas é sempre minoria, né? Sempre bem pouca. Sempre minoria. Na verdade, inclusive porque esse tema é novo, né, no meio batista. Mas tem mulheres batistas, inclusive eu falei, mulheres pastoras, né? Inclusive eu disse que para nós que estamos no estado de São Paulo, como batistas, é difícil. Ele se torna um tema mais delicado ainda. Sim. Por quê? Porque de acordo com uma votação que teve, né, num tempo atrás aí, não muito distante, mas a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da seção Estado de São Paulo, decidiram que não teria mulheres pastoras, não ordenariam mulheres pastoras. Hoje? Isso até hoje. Então, é uma decisão da Ordem dos Pastores. Né? Só que assim, quem ordena pastor é a igreja. Né? A convenção não. A Ordem dos Pastores é uma agremiação que aceita na sua agremiação ou não, né? Pastores ou pastores ou as pessoas para acessar aí esse público, né? Aí, Anne, corta um pouquinho. Por quê? Tá batendo palma. Voltou? Então, então dentro dessa agremiação, agremiação é aquela coisa, eu posso ser um determinado profissional, né, uma determinada pessoa, e posso ou não fazer parte de um determinado grupo. Então, na secção da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, da seção São Paulo, mulher não pode fazer parte. Tá? E essa é uma decisão, creio eu, que foi decidida assim por conta da religiosidade, né? Então, quem decidiu, né, eles querem encontrar respaldo bíblico para isso. Então, para provar que não pode. Isso, para provar que não pode. Né? Assim como ainda no estado de São Paulo, né, por exemplo, tem pastores que está no estado de São Paulo, faz parte da Ordem
dos pastores batistas, mas na igreja deles tem pastora, né? Então, por exemplo, se você pega a igreja da cidade, no nome da igreja não está escrito Igreja Batista da cidade, mas é uma igreja batista. O pastor, ele é um pastor batista. E a esposa dele é pastora, tá? E é pastora na igreja. Então, se você assistiu o culto lá da igreja da cidade, sim, a esposa dele, ela prega, ela dirige, ela faz tudo e ela é pastora, tá? Tem outras pastoras também. Se você pega o Jornal Batista, que é um órgão de comunicação oficial da Convenção Batista Brasileira, tem uma coluna lá que lista o nome dos pastores e pastoras. Tem um outro coluna mesmo, que tem os articulistas, né, que escrevem ali. Numa das sessões é uma pastora quem escreve, tá? Então, mas só que assim, essa pastora que escreve no Jornal Batista, até onde eu sei, se não me engano, ela é do Rio de Janeiro. Tem o pastor, nossa, esqueci o nome dele. Bom, ele é irmão do pastor Eli Fernandes. Ele é muito forte lá na região norte, nordeste do Brasil. A esposa dele também é pastora, tá? Então, isso falando assim dos caras que são mais famosos, vamos dizer, né? Na igreja, agora, né, até não se torna uma referência para a gente dizer, porque o Ed René também foi desligado da ordem dos pastores batistas. Sim. Mas, vamos dizer que antes dele ser desligado, na igreja dele também tem pastora. Tá? A Roseni, ela é da igreja dele, é membro da igreja dele e é pastora, tá? Então, e estamos no estado de São Paulo, então não tem problema nessa questão aí. Sim. Mas assim, por exemplo, a mulher sempre está na palestrante, essas coisas. Esse daí que você citou, é aquela de carteirinha mesmo que tem não é, né? Auxiliar. Você fala, quando você diz carteirinha, você quer dizer a pastora titular, é isso? Isso. Eu desconheço, até porque assim, Carol, não é um tema que eu tenho procurado me aprofundar, tá bom? Então, essa do Rio de Janeiro, eu acho que ela é a titular da igreja, tá? Essas outras que eu citei, a Roseni, ela não é a titular. Tá? O titular da igreja da Água Branca é o Ed René. Sim. Mas assim, o pastor, ele é pastor, tá bom? Independente dele ser titular ou não. Olha só, porque o que qualifica um pastor? O que qualifica e designa um pastor? É o cuidado que ele tem com pessoas, tá bom? Então, e o pastor cuida de pessoas, independente dele ser ordenado ou não, independente dele estar inscrito na ordem dos pastores ou não, independente dele ser o pastor presidente da igreja ou não, tá? Então, quem cuida de pessoas na igreja é um pastor, tá bom? Aí tá o pastoreio. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é nesse mesmo, na questão do status, sabe? No papel, assim, pra ver se... Porque em qualquer lugar, se você chegar e falar, a pessoa vai querer ver o papel, né? Tipo, representando. Sim, entendeu? Isso eu tô querendo dizer. Isso, então assim, eu sou pastor. Sim. Certo? Então eu estou pastor aqui. Só que eu não sou o pastor presidente da igreja. Sim. Né? Tanto que agora, nesse momento que a gente está gravando, eu sou um pastor demitido da igreja. Né? Então, tem essa. Então, vamos dizer assim, nesse exato momento que a gente está gravando, que é uma quarta-feira, hoje é dia 15. Acho que é. Dia 15. Então, hoje, dia 15 de dezembro, às 20 horas e 20 minutos,
eu sou um pastor de formação, sou pastor porque eu cuido de pessoas, mas nesse momento eu estou desigrejado. Por quê? Porque eu fui demitido da minha função, da minha função pastoral, né? Estou, né, para ser empossado pastor numa outra igreja. Mas isso ainda se dará no próximo sábado, então o próximo sábado ainda não chegou, então quer dizer que eu estou... Agora, esse fato não me desqualifica como pastor, tá bom? Agora, a outra coisa, por exemplo, que vai acontecer é o seguinte: nessa outra igreja que eu estou indo para ser empossado, nessa igreja eu serei o pastor da igreja, mas não serei o presidente da igreja, tá? Então essa questão de ser pastor presidente ou não presidente, tá? O que determina isso aí, Carol, é o estatuto da igreja. O que é o estatuto? É o documento que reza como que funciona a organização. Tá? Então, a organização para a qual eu estou indo diz assim, o pastor não é o presidente da igreja, o pastor pastoreia, o pastor prega, dirige os cultos, pode até dirigir a assembleia, mas ele não é o presidente da igreja. Né? Então, no meu caso, eu tenho uma carteirinha de pastor. Tá? Mas por que eu tenho uma carteirinha de pastor? Porque eu estou afiliado... Não. Eu estou filiado à Ordem dos Pastores, tá? Então, por conta disso, eu tenho uma carteirinha da Ordem dos Pastores, beleza? Sim. Agora, o que me qualifica a ser pastor ou não, não é aquela carteirinha, porque tem pastor que não tem a carteirinha. O que me qualifica como pastor é o fato de a igreja da qual eu era membro, que me mandou para o seminário, pediu em assembleia que o meu nome fosse apresentado à Ordem dos Pastores e fosse feito um concílio. Então eu passei por esse concílio, fui aprovado no concílio, segundo as regras da Ordem dos Pastores, tá? E quando saiu o resultado do concílio, que eu fui aprovado, então teve uma assembleia que lavrou em ata isso, dizendo que no dia tal, a tal hora, na presença de tantas pessoas e com os pastores, e aí está o nome de todo mundo que estava presente, com o registro da ordem. Então isso diz que eu sou pastor, tá bom? Então houve aquela cerimônia, lá o culto, chamado culto de ordenação. Tá? Então isso me endossa, tá? Como pastor. Então eu me filio a uma organização, a uma entidade de classe, vamos dizer assim, ou uma agremiação aí, para quê? Para que eu possa ter parceiros, conversar, assim. Então, hoje, no estado de São Paulo, essa questão para a mulher já dificulta. Por quê? Porque essa organização específica que eu estou falando, né, deve ter outras, e com certeza outras que aceitam as mulheres, mas a organização que hoje eu faço parte, ela disse, não, aqui mulher não entra. Tá? Disse não. Então, eu acho triste, né? Até porque, assim, eu faço parte dessa organização, né? Eu não estava lá nessa votação, eu não estava lá nessa assembleia, nessa eleição, então ninguém perguntou meu voto, né? Os caras que estavam lá votaram e decidiram e disseram que isso é, tanto que há os caras que discordaram. Eri René discordou, e o Carlitos Paes discordou, os nomes que eu estou lembrando agora, né? Mas tem outros que com certeza discordou, tá?
Até porque, olha só, Carol, eu estudei num seminário. Na minha classe, na minha turma, tinha um monte de mulher. Tá? E vou ser sincero, mulheres muito mais inteligentes do que um monte de cara. Tá bom? Além de serem mulheres mais inteligentes, elas eram mais estudiosas, elas eram mais frequentes às aulas, faziam os trabalhos com maior cuidado. Se a gente olha na igreja hoje, a gente vê que a presença feminina, Oi? É importante. É importante, né? Hoje, a mulher, ela faz coisa na igreja que antigamente, vamos dizer assim, nossa, era só o homem que fazia. Então, antigamente a visão é que a mulher tinha que ficar ou na cozinha ou no berçário, né? Isso. Então hoje, eu vejo assim, de uma forma, por exemplo, você toca a bateria, a Rayane instala as coisas aí de elétrica, tudo, né? E a gente vê isso. E a mesma coisa que a gente vê homens na cozinha, né? Então, a mulher ensina. A gente tem essa questão aí. Eu tenho muita dificuldade, agora sou eu, Paulo, quando a gente fala assim, olha, a Bíblia fala da mulher. Quando é um ponto específico, por exemplo, nesse caso do ministério, a Bíblia fala da mulher, então não pode ser mulher, porque a Bíblia fala do ministério masculino. A Bíblia não fala do ministério masculino. A Bíblia fala para o Tiago, olha, eu quero que você escolha homens, homens dedicados, homens honestos, homens que sejam casados, tá? Mas aquele contexto era um contexto. Hoje a gente tem outro contexto. A Bíblia não vai mudar. Agora, então se naquele momento lá eu vou falar, não, era isso mesmo que ele quis dizer. E aí então quando Paulo fala assim, olha, na igreja de Cristo não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, todos nós somos um em Cristo, então, não, mas isso é uma coisa, essa é outra coisa, essa questão da interpretação, quando ela me é favorável para eu intensificar o meu preconceito, eu tenho muita dificuldade com isso, porque a gente vê, né, que é minoria, e a questão de chamado, né, a questão de dom, a questão da mulher querer. Eu não vejo mulheres com desejo de ser pastora. Às vezes você comenta com a gente, eu acho que você é um pouco doida. Porque, assim, é uma coisa que a gente deseja. Primeiro porque não é comum, então é uma coisa que a gente não quer. E também porque... Eu não sei explicar, eu acho que não tem espaço, pastor. Esse espaço. Não tem espaço? Por mais que a gente tenha essa mentalidade, por exemplo, igual você falou, na Ordem Batista, né? Ordem dos Pastores. Não tem espaço se a mulher querer ser pastora, ou se ela quiser ou não, não pode. Então, isso que eu estou falando, ó, no estado de São Paulo. Então, tá bom? Mas ainda assim, ainda não tem esse espaço no estado de São Paulo. Só que assim, então vamos lá. Primeiro, ser pastor ou não, pastor, pastora, é uma questão de chamado, é uma questão de vocação. Isso. Tá? Então a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, e quando diz que a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, não é necessariamente Deus deu dons às pessoas do sexo masculino. Sim. Tá? Deus deu dons para pessoas a quem ele chamou. E as pessoas a quem ele chamou, ele chama para servir. Tá? Carol, e Deus tem usado, por exemplo, na Convenção Batista Brasileira, a gente tem a Nauzira, tá? Que, sejamos sinceros, a Nauzira é mulher, mas é quebra-macho. Como assim? A bicha é porreta, entendeu? Isso é bom ou ruim? É ótimo, porque não tem... eu acho que precisa juntar uns 10 homens para fazer metade do que ela faz. Entendeu? Sim.
E aí então, porque ela é do estado de São Paulo, ela não pode ser pastora. Nomeada. Só que ela plantou igreja na África, puseram bomba no carro dela, o carro explodiu. E ela não? E ela não, ela se queimou tudo, né? Mas ela tá viva. Pequenininha? Ela é mais ou menos, deve ter minha altura, assim. Ela é grande. Ela adotou criança, construiu biblioteca, construiu seminário, hospital, escola, formou e ordenou um monte de pastor. Ou seja, ela fez trabalho pastoral. Sim. Eu acho que assim, as mulheres já têm quebrado os tabus na igreja. Não Sim. porque elas querem ser melhor que os homens, porque elas também têm espaço para ser. Não, a Nauzira é porque ela teve um chamado. Isso. E ela só falou sim. E naquele momento, isso é interessante, porque no momento em que a Nauzira falou sim, Carol, mas nem se cogitava esse assunto. Mulher pode ser pastora, não pode ser pastora. Então a Nauzira, a igreja falava assim, olha, tem missionário e tem missionária. E na África está precisando de um missionário. E a Nauzira ouviu o chamado, né? Ouviu que é Jesus que estava chamando ela respondeu sim, foi para lá, fez o trabalho pastoral, trabalho missionário, trabalho tudo, ficou, cara, nossa, quase a vida toda na África. E hoje ela voltou, e qual que é o trabalho que ela faz? Vocês têm uma camiseta escrito sim, alguma coisa assim, né? Então, esse sim aí foi é um trabalho que ela desenvolveu no Brasil. Por quê? O que fizeram? A junta trouxe ela de volta para o Brasil para ela fazer esse trabalho para despertar a vocação em jovens. Ó, jovens. Não importa se é homem ou se é mulher. Para quê? Para ir lá, para aqueles lugares lá onde ela estava, fazer esse trabalho. Então, olha só. Se a pessoa quer um status, tá? O nome, o título ali eu só vou fazer tal coisa se eu tiver o título de pastor. Então pode ser que você não tenha, né, esse glamour, pode ser que você não tenha esse título, porque aqui você não vai ter. Pode ser também que você fale assim, não, eu quero esse título, eu quero esse glamour no estado de São Paulo, porque é o estado mais rico, não sei o que, tá. Pode ser que aconteça isso. Tá? Agora, se você fala assim, não, eu tenho um chamado, e o meu chamado eu vou cumprir independente do título que eu tiver. Se eu tiver carteirinha, se não tiver carteirinha, se for uma carta, se for um negócio escrito num papel de pão, se também não tiver nada, não, foi só uma oração com imposição de mão, eu vou cumprir o meu chamado, tá bom? Então, você faz teologia, estuda teologia, é a mesma faculdade que eu estudei, tá? É a mesma graduação, o MEC vai reconhecer, pro MEC pouco interessa se você é homem ou mulher, a igreja que vai te enviar também, ela vai reconhecer em você um chamado, uma vocação, tá bom? E, Carol, e Deus vai te colocar para servir a Ele, onde Ele quiser. Agora, se Deus quiser te colocar onde Ele quiser, querida, você vai pastorear onde Ele quiser. Sim. Então, vamos lá. A Nauzira, ela é famosa. Mas a Rosana, você conhece a Rosana? Não. Não conhece a Rosana. Eu conheço a Rosana. A Rosana foi minha colega. Nós éramos jovens na mesma igreja, tá? Eu tinha um chamado ministerial e eu não queria esse chamado. E a Rosana um dia falou assim, olha, Deus está me chamando para o ministério. A Rosana, ela era bem empregada, trabalhava numa boa empresa, ganhava bem. Da época que nós éramos jovens ali, ela era a única que tinha carro e novo. Cara, a Rosana estava assim, estabilizada e estabelecida, quando a Rosana ouviu um chamado de Deus. A Rosana largou tudo, e foi estudar 2 anos num seminário para trabalhar com índios.
que é um seminário que tem lá em Minas Gerais. E quando a Rosana foi para lá, ela falou, meu Deus do céu, a Rosana pirou. Cara, como pode uma menina dessa largar tudo para ir trabalhar com índio? E a Rosana foi para lá. Saiu daquele seminário, ela foi para uma aldeia, trabalhou acho que 5 anos nessa aldeia, e ela voltava, ela contava as experiências, e a Rosana voltou parecendo um bicho do mato. Como assim um bicho? É ruim, é bom? Não, era estranho para nós, Sim. né? Você conhecia a Rosana e depois de você conhecer a Rosana, ela virou uma índia. Né? Porque, na verdade, ela se inseriu na cultura deles. Né? E foi. Bom, a Rosana entendeu que ela precisava se especializar mais. Né? O tanto que ela aprendeu, os 5 anos de imersão na cultura ainda foi insuficiente. A Rosana foi para um outro seminário, entrou lá nesse seminário, ficou mais um tempo, que foi o Palavra da Vida. Né? E o Palavra da Vida ele tem algumas coisas, né? Ele prepara um pessoal para o ministério urbano, né? E prepara o pessoal para o ministério que é fora do contexto urbano. E então a Rosana ela foi se preparar para um ministério com as culturas ribeirinhas. E a Rosana saiu dali e ela foi lá para o Amazonas. E aí, passado um tempo, eu estava no seminário e tudo, e então a minha igreja me mandou para a região do Amazonas. Para trabalhar com quem? Com a Rosana. Com a Rosana. Carol, e eu cheguei lá, fiquei 30 dias com a Rosana. Meu, em 30 dias eu pensei assim, cara, como que essa mulher ficou 15 anos nesse lugar? Por quê? Detalhe, a Rosana era mulher, tinha câncer. Bom, ela tinha todas as limitações para ela não estar lá, estar na cidade, sendo cuidada, paparicada, e pessoas com dó dela. E a Rosana estava lá, no meio do nada, andando de canoa, com um motor de barco nas costas, andando nos lugares lá. Ó, do tempo que eu andei lá, todo dia que eu ia em todas as aldeias, todo dia eu caía no barro. Todo dia. Não tinha um dia que eu não levava um tombo. Eu nunca vi a Rosana escorregar. Entendeu? Sim. Então, o que acontecia? Olha só, aí foi quando eu comecei a sentir o absurdo que era isso. Por quê? A Rosana, ela cuidava de 10 aldeias, então ela ia em 2 por semana, no final de semana ela ficava na igreja, tinha culto, dirigia o culto, ela pregava, ela dava aula, ela fazia tudo, ela treinava pessoas, formava pessoas. Ou seja, a Rosana era uma baita de uma pastora. Pensa na pastora. Só que aí, quando ela preparava todo esse pessoal, no domingo de ceia, então ela tinha que ligar, aí vinha um pastor da cidade, de terno e gravata, servia a ceia. Não acredito, sério? Sério. E Porque quando ia pregar, fazer o batismo, então vinha um pastor lá para fazer os batismos. A partir daquele momento, daqueles 30 dias que eu fiquei com a Rosana, eu falei, cara, isso é um absurdo. É um absurdo. Tá? Porque todo o trabalho quem faz é a Rosana. Sabe o que é detalhe, Carol? A Rosana, ela voltou agora para São Paulo para estudar enfermagem. Ela terminou agora a enfermagem. Ela teve a graduação de enfermagem. Ela não foi curada do câncer, nem nada. Ela continua com câncer, continua com tudo, mas voltou a fazer enfermagem. Sabe para quê? Para trabalhar lá? Para voltar lá e servir melhor ainda. Quem que é pastor mesmo? Ela. 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 Agora, que título que ela tem? Nenhum. Nenhum. Ela é a missionária. Entendeu? Agora, a Rosana, isso eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, tá bom? Foi minha colega, tudo. Sim. A Rosana, ela se dispôs a servir dessa forma.
Ela entendeu, é a vocação dela. Deus chamou ela para isso e ela cumpre o chamado dela. Independente se dão título para ela, não dão, tá? Agora, quem reconhece a Rosana como uma pastora? Ninguém. Ninguém. Ou a igreja dela. É. Eu. Se a Rosana fosse minha ovelha, ela é pastora. Para mim, ela é pastora. Entendeu? É. Então, se a gente for ver na sociedade, existem então vários pastores espalhados por aí. Porque existem, até aqui na igreja, um monte de mulher trabalha em outros lugares. Com certeza. Vendo por esse lado, existe sim. Sim, um monte. Né? A gente tem muito mais pastoras que pastores. Né? Na verdade, a gente tem pastor que não é pastor coisa nenhuma. Não é mesmo. Tá? Então a gente vê pastor que não pastoreia. Por outro lado, a gente vê mulher que pastoreia, que pastoreiam, né? Mulheres que pastoreiam, que ligam, elas se interessam, elas cuidam. Ó, contextos que eu sei, tá? Que eu vivi mais próximo. Na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Americana, tem um grupo de surdos na igreja. E são vários surdos. E lá, então, tem as pessoas que trabalham com os surdos. Nenhum deles tem o título de pastor. Tá bom? Só que, quando o surdo briga, eles brigam lá, marido e mulher. Para quem que eles ligam? Não ligam, né? Mas para quem que eles pedem? Eles não ligam, né? Eu ia falar besteira, né? Mas para quem que eles mandam mensagem, alguma coisa, né? Sinalizam, ó, estamos com um problema. Ou seja, para quem que eles pedem socorro? Pastor? Não, para aquelas pessoas que cuidam deles. Ou seja, aquelas pessoas são os pastores deles. Tá? São aquelas pessoas que ensinam, são aquelas pessoas que fazem discipulado, são aquelas pessoas que levam no médico, acompanha, vai resolver problemas em casa, com filho. Ou seja, isso é pastoreio. Isso é pastoreio. E nenhum deles tem o título de pastor. Só que todos fazem a função de pastor. Pastores e pastoras. Tá bom? Então, por exemplo, tem a Maria Helena. A Maria Helena foi a quem começou esse ministério. E eu lembro da Maria Helena chamando pessoas para o ministério. Então eu fiz o curso, cara, não rolou, não foi, não deu. Mas a Maria Helena formou o Marcos Capristo, formou a Margarete. E hoje, uma das pessoas que tem lá, inclusive é parente minha da Márcia, é tia da Márcia, a Cida Inês. Aí a igreja reconheceu o quê? Depois de tudo isso, depois de toda essa galera formada, então reconheceram agora a Cida Inês como a missionária deles, tá? Então a Cida Inês agora é quem coordena o ministério, não sei o quê, tá? Ela ganha, ela tem um salário para isso, tá bom? Então, é isso, a igreja reconheceu, os surdos reconheceram, os outros do ministério reconheceram, então aí se dá o ministério. Sim. Tá? E assim, com base, agora eu vou falar uma coisa que você está com saudade de ouvir. Com base em tudo isso, define em uma frase o que é ser pastor. Cuidar. Uma frase. Uma frase. Eu estava pensando na palavra. Frase. Né? Ser pastor é cuidar de pessoas. Então, a mulher pode ou não pode ser pastora? Deve. Tem certeza? Absoluta. Tá gravando? Tá gravando. Tem certeza? Né? Absoluta. Então, a mulher pode? Pode. Sabe por quê? A Bíblia, ela vai nos apresentar, por exemplo, um argumento bem assim, né? A Bíblia fala assim, a igreja de Jesus reunida em tal lugar. E geralmente aquele tal lugar era a casa de alguém, né? E a casa, quando dizia a casa da pessoa em quem a igreja se reunia, em geral aquela pessoa era o pastor daquela comunidade. Né? Então, a igreja se reunia na casa da Lídia, né?
Então, eu lembro da Lídia, é um nome bem marcante assim, mas há outros nomes ali na qual a igreja reunia. Quando a gente pega a carta aos Romanos, no capítulo 16, só está ali uma lista de agradecimento que o Paulo fala. Os nomes, né? Aos nomes. E quando você vê aqueles agradecimentos que o Paulo faz ali, tem um monte de mulher. Ele fala mulher que me ajudou no ministério, que apoiou meu ministério, que, né, serviu comigo no ministério. Quando ele fala, eu acho que é para o Timóteo, ele fala, olha, Timóteo, conversa lá com a Evódia, com a Cíntia, que hoje elas estão brigando, mas elas me são úteis no meu ministério, não sei o quê. Brigando. Entendeu? Tá bom, né? Tá bom ali tendo um atrito, né? Sim. Por quê? São pessoas são pecadoras, né? Pessoas pecadoras, ainda que crente, tem essas divergências de opiniões, tudo. E o Paulo falou, apazigua elas, né? Para que elas voltem a concordarem, a acordarem e entender que o ministério é muito maior. Então, o Paulo está reconhecendo essas mulheres como ministras, como pastoras, como presbíteras, pessoas úteis no ministério, pessoas que apoiam o ministério. Então, Carol, eu não tenho a menor dificuldade de ensinar e de falar sobre isso, tá bom? Então, tanto que aqui, né, óbvio, eu quero investir em todos. Agora, se uma mulher se destaca mais, por quê? É porque ela tem mais dom, tem mais dom, né? É porque o dom dela, vamos dizer assim, de repente é mais evidente que de homens. Sim. E aí, homens servem em outra área. Então, por que eu vou falar assim, não, a mulher não pode servir porque nós não concordamos? Não, eu estou numa agremiação, né? De repente tem até pastores, colegas assistindo aí, eu estou numa agremiação, eu respeito a agremiação, porque eu estou aqui, então não vou erguer bandeira, não vou sair brigando, não vou, tá? Mas uma coisa que eu já disse e torno a repetir, vamos dizer que você se desponte aí como alguém que tem essa vocação. Carol, eu não tenho a menor dificuldade de levar a igreja a investir na sua vida, mandar você para o seminário, você estudar, se formar, estudar teologia. Aí você termina a teologia, você volta, olha, eu quero servir como pastora mas aí depois surge aí uma comunidade em que, cara, você tem acesso e outro não tem. Sim. Qual o problema da igreja te encaminhar para lá como pastora? Entendeu? Não há eu não tenho a menor dificuldade de fazer isso. Mas a convenção não aceita. A ordem dos pastores não aceita. Tudo bem. Quem nomeia, quem indica, quem ordena pastor é a igreja. Beleza? Sim. Então pode. Pode. Agora, pastor, aquele momento que você fala aquela frase final, assim, sabe? Emocionante. Entendeu? Fica à vontade. Queridos, olha só. Não, queridos, não. É muito doce. Muito doce? Então o que seria, então? É verdade, pode continuar. Pode ser queridos. Queridos, é o seguinte. Meu pai. Diante desse exposto, né? É óbvio que falta tempo para a gente aprofundar no assunto aqui. Mas, como crente batista, a Bíblia diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós cremos nisso, eu creio nisso. Uma das coisas que me cativa e que me prende, vamos dizer assim, em ser batista, é porque como crente batista, nós temos a liberdade de interpretação do texto bíblico. Então, dentro dessa liberdade de interpretação, respeito os colegas, né?
da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas eu particularmente não tenho crise quanto a isso. Né? Por exemplo, a Carol colocou algo aqui que foi interessante, né? Que nas igrejas pentecostais tem as pastoras. Eu não conheço como funciona, né? Mas do que eu conheço das igrejas pentecostais, em geral, a pastora, geralmente ela é pastora por nomeação do marido. Né? O marido é pastor, então ela é pastora. Eu discordo disso, tá bom? Uhum. Eu respeito, eu creio na vocação individual. Uhum. Por exemplo, eu sou pastor. A minha esposa não é pastora. Sim. A minha esposa é a Márcia, ela é membro da igreja, ela trabalha na igreja, ela serve dentro da vocação que ela tem, mas ela não é pastora. Uhum. Eu sou o pastor. Mas amanhã depois, a Márcia desponta aí e ela entende, olha, eu tenho uma vocação, Deus me chamou, eu quero me preparar. Então a primeira coisa que eu vou orientar a Márcia não é que a Márcia seja pastora porque eu sou pastor. Ela não vai se tornar pastora porque eu sou pastor. Ela vai estudar no seminário, ela vai passar pelo concílio, ela vai passar por tudo o que um pastor passa para a gente testar se ela é ou não pastora. Tá bom? Uhum. Então, feito isso, agora, todos têm a oportunidade de passar por isso. Porque se Deus chamar uma mulher para ser pastora, querido, eu não quero ser maluco de falar que Deus não pode fazer o que Ele quer fazer, com quem Ele quiser, tá bom? Então, coloca isso diante de Deus. Agora, por outro lado, se Deus te chamou para ser uma pastora e te colocou no contexto em que você não pode ser ordenado, não pode ter carteirinha da ordem dos pastores, não tem importância. Pastor é uma vocação. Pastor é um dom de Deus. Pastor é cuidar de pessoas. E você pode pastorear independente de ter ou não carteirinha. Porque tem um monte de pastor que tem carteirinha e não pastoreia. Vai ser. Agora, então, gente, se vocês gostou do nosso vídeo... Não, eu já falei isso no começo. Tchau, não, gente. Mas pode falar. Se gostou, curta. Se gostou, curta, porque o vídeo ficou muito bom depois desse final também, né? Isso. Então é isso, até a próxima. Valeu.